Questão 1, semana 8. O elemento presente na crosta terrestre em maior porcentagem é o oxigênio, em torno de 46% em massa. Sabendo que esse elemento é composto de 3 isótopos, oxigênio 16,8, oxigênio 17,8 e oxigênio 18,8, analise as afirmativas. Vamos lá, a gente tem 3 alternativas, né? 3 afirmativas aqui para avaliar. Antes disso, eu queria só fazer uma revisãozinha, né? Para facilitar o entendimento. Esse númerozinho que fica aqui em cima é o número de massa, certo? E esse númerozinho que fica aqui embaixo é o número de prótons. O número de prótons que caracteriza o elemento. Vocês podem notar aqui que todo oxigênio vai ter 8 prótons. Se tiver 9 prótons, já não é o oxigênio, é outro elemento. Se tiver 7 prótons, é outro elemento, certo? Então, o número de prótons caracteriza o elemento. Todo oxigênio vai ter 8 prótons, certo? Qualquer oxigênio vai ter 8 prótons. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, certo? A gente pode ter o oxigênio com 8 nêutrons, porque aí soma 8 com 8 dá 16, né? Número de massa. A gente pode ter o oxigênio com 9 nêutrons, e aí a gente soma 8 prótons com 9 nêutrons dá 17, né? De número de massa. E a gente pode ter aqui o oxigênio com 10 nêutrons. 8 de prótons, né? Com 10 nêutrons dá 18 de número de massa, certo? O número de nêutrons pode variar, mas o número de prótons de todo átomo de oxigênio ou de qualquer outro elemento sempre é constante, certo? O hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2 prótons, o oxigênio tem 8 prótons, certo? O número de prótons é constante. O número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa, né, variam, já que o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos ler aqui as alternativas. Primeira alternativa. O número de prótons de cada oxigênio é 8, 9 e 10, respectivamente. Não. O número de prótons, como eu falei aqui, ó, é sempre 8. O que varia aqui é o número de nêutrons. Aqui a gente tem 8 nêutrons, aqui a gente tem 9 nêutrons e aqui a gente tem 10 nêutrons. Portanto, primeira alternativa, né, tá falsa. O número de prótons, ele não muda. É sempre 8, né? Todo oxigênio vai ter 8 prótons. Opção 2, né? Os números 16, 17 e 18 correspondem à massa de cada isótopo, respectivamente. Sim, verdadeiro. O número 16, aqui, esse númerozinho aqui em cima, né? 16, 17 e 18 é o número de massa, que é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Verdadeiro. E no item 3, o número de nêutrons de cada oxigênio é igual a 8. Não. O número de prótons de cada oxigênio é igual a 8, certo? O número de nêutrons desse primeiro oxigênio aqui é 8, desse segundo é 9 e desse terceiro aqui, né, é 10. Portanto, item 3, falso. Ele quer saber quais são as alternativas verdadeiras, né? Somente a alternativa 2 é verdadeira, portanto, a resposta da questão é a letra B de bola.